Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos ver o resumo completo do SmackDown do último dia 13 de junho de 2025. Meus filhos estão numa festa junina agora, eu dei uma fugida rapidinho para a gente poder fazer esse resumo e botar no ar antes da noite para que vocês possam ver e acompanhar tudo que a gente viu, entendeu e compreendeu desse SmackDown que foi muito bom. Olha, a gente assistindo o show, a gente tem reclamado que o show com 3 horas parece meio complicado, mas o show voou rapidinho. Então, como a gente tá com um pouco de pressa, o vídeo vai sem edição, tá, gente? Então, erros vão aparecer, eu vou embolar a voz, mas é isso aí. A gente tá fazendo isso para poder botar esse vídeo na hora mais rápido possível. E desde já eu quero pedir a ajuda de vocês. A gente quer chegar a 5.000 inscritos até o SummerSlam. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. E se você ainda não se tornou um membro, torne-se membro do nosso canal. Se inscreva aí para que você possa ver os nossos vídeos com antecedência ao longo da semana e vídeos exclusivos que a gente vai começar a postar na semana que vem. Beleza? Muito bem. O show dessa semana começou com o John Cena, né? O John Cena ele veio pro ringue, né? Para poder fazer a sua promo inicial, aquela reação mista da plateia, né? Gritando John Cena sucks. Aí o Cena reclama do desrespeito do público, fala que o Mount Rushmore do Professional Wrestling da luta livre é John Cena, John Cena, John Cena e John Cena, né? Ele diz que ele é o Monte Rushmore inteiro da luta livre. Ele fala que ele é mais inteligente do que todo mundo, que o público não vê ele, que todo mundo quer ser como ele. E aí ele começa a falar que ele venceu o campeonato mundial há mais de um ano, quando ele anunciou a aposentadoria antecipadamente e começou a estudar seus futuros oponentes. Então, ele diz que ele planejou participar do Royal Rumble e se perdesse, planejou utilizar a senioridade dele para entrar na Elimination Chamber e vencer. Se aproveitou do foco do Cody Rhodes no Final Boss para superá-lo de forma estratégica, falando de quando ele se virou contra o Cody e aí fez o Cody focar, pensar nele durante 8 semanas. Ele fala que isso levou ele a derrotar o Cody Rhodes na WrestleMania. Ele superou o Randy Orton na cidade natal, colocou o R-Truth no evento principal do Saturday Night Main Event para que ele pudesse ter um pouco de descanso. Mencionou rapidamente o Logan Paul e aí depois ele disse que se o Punk realmente quer tirar o título dele, né, ele precisa admitir que é um hipócrita. A gente tem falado sobre CM Punk ser um hipócrita pelo fato de que ele está aceitando ir na Arábia Saudita para poder fazer essa luta, todo mundo sabe disso e tudo mais. Ele também garantiu que o Seth Rollins nunca vai conseguir aplicar o cash-in nele, que o Rollins quer que ele saia com o título só para ter o momento de ser o único campeão quando finalmente aplicar o cash-in. Então a ideia do Cena é que o Seth Rollins gostaria que o Cena se aposentasse e levasse o cinturão para que ele, Seth Rollins, fizesse o cash-in em quem sobrar. E aí ele ficar como o único campeão da WWE. Ele também fala que ele vence lutas antes de começarem, ou seja, ele fica entrando no psicológico das pessoas, e que há 25 anos ele estuda cada detalhe, calculando números e decifrando códigos, né, para poder seguir em frente na sua vida. Né? E ele também diz que os fãs só vão perceber a sua grandiosidade 3 anos depois da sua partida, isso é muito comum. Tá? Os lutadores se aposentam e só depois que as pessoas vão dar valor. E declarou que os fãs são apenas uma equação matemática para ele, e ele encerra dizendo que ninguém mais será digno de carregar esse título como ele. Então, quando ele termina de falar isso, é lógico que o Cody Rhodes resolve vir, né, para o ringue. Ele fala que entende que o Cena está 1000 passos à frente e que realmente ele é muito inteligente, é um gênio. E ele admite que o Cena estava certo sobre o colapso do Seth Rollins e do CM Punk na WrestleMania, sobre ele, Cody, ter se distraído com o Final Boss e também sobre o Randy Orton. Mas ele destaca que, ao falar sobre seu plano de 25 anos, ele esqueceu de mencionar que ele acabou deitado no chão, olhando para as luzes, enquanto o Corey o derrotava com um pinfall no centro do ringue no Money in the Bank. Então ele deu uma espizinhada no Cena e também afirmou que o Cena faz parte do seu plano agora, e ele fala, se questionando aonde isso deixa o Corey e o Cena agora, já fazendo uma menção para uma luta entre os dois. Só que antes de ele terminar, eis que vem a víbora Randy Orton para o ringue. O Orton diz que ele já venceu o Cena naquele ringue e que ele estava prestes a arrancar a cabeça dele dos ombros na lá na luta entre os dois no Backlash, quando alguém apareceu para salvar o dia. E a gente tem que se lembrar que a pessoa que fez isso foi o R-Truth antes de ser traído pelo Cena, né? Então, na hora que o Orton ia dar o punch na cabeça do Cena, o R-Truth apareceu na frente e impediu. E aí o Orton diz que ele não importa quem ele tenha que enfrentar, pode ser o Corey, pode ser o Cena, ele precisa vencer o King of the Ring para poder ir para o título. E aí ele dá uma mensagem para o Cody Rhodes dizendo que ama o Cody Rhodes como um irmão, mas que se precisar derrubá-lo não vai hesitar em fazer isso.
Dito isso, quando os três estão se encarando, eis que toca uma música surpreendente. LA Knight vem pro ringue. Mas por quê? Porque o Vibra, o Randy Orton e o LA Knight estão numa luta classificatória do King of the Ring logo depois. E aí foi bem legal, porque o LA Knight ele vem pro ringue e assim, ele. Você olha assim, nós temos três lendas dentro do ringue, né? São três lutadores de longa data da WWE. Você pode não gostar do Corey, mas o Corey tá na WWE desde sempre, né? Ele teve aquele período fora, mas lá em 2010 ele já era da WWE, já era da WWE desde antes disso. Então, são três lendas aí no ringue. E aí, o LA Knight ele entra e assim, em estatura assim de estrela, ele bate de frente com os três. Ele fala que o LA Knight, ele, né, diz que ele passou a semana inteira ouvindo os fãs dizendo que querem vê-lo, mas que nenhum deles quer estar no ringue com ele, né, os três que estão ali. Disse que está olhando para a estrutura da WWE ali e que ele é o dedo dolorido que se destaca, né? É interessante e ele fala que ele gosta disso. Ele fala que não que sabe que não fazia parte dos planos do John Cena, né, com relação ao futuro dele, e que por causa do King of the Ring agora ele tem uma chance contra os Corey, contra o Orton e contra o Cena no caminho para conquistar o que é dele. Ele quer o campeonato da WWE. E ele fala que se precisar derrubar uma víbora, um pesadelo ou um gênio careca e arrogante, ele vai fazer isso também. E ele encerra dizendo o seu bordão, o seu nome. Né? Então, aqui acontece, o que acontece de interessante? Quando o Cena está saindo do ringue, ele acaba sendo atacado pelo Ron Killings, né? O Cena ele abandona o ringue, deixa os outros três no ringue. Quando ele está saindo, o Ron Killings ataca ele pelas costas, se estraçalha com ele. Os oficiais separam e tiram o Ron Killings de cima do John Cena. E aí, depois do intervalo, aparece o John Cena berrando, discutindo muito com o Nick Aldis nos bastidores, de uma forma muito esdrúxula, assim, por assim dizer, porque a forma como o John Cena estava agindo era muito espalhafatosa. Enfim, uma boa promo dos quatro, tá? Inclusive o LA Knight, ele não me pareceu deslocado perante os três. Foi legal ver o LA Knight sendo colocado no mesmo nível deles, mas a razão é que isso só aconteceu porque o Randy Orton e o LA Knight iriam se enfrentar na luta eliminatória do King em Queen of the Ring, no caso King of the Ring. E as quatro lutas de quatro fatais do SmackDown aconteceram neste show, por isso que foi um show tão interessante, porque foram quatro decisões de lutadores do SmackDown para participar do King em Queen of the Ring. E nós começamos com Randy Orton, LA Knight, Aleister Black e Carmelo Reis na primeira luta. Uma luta muito boa. O Carmelo e o Aleister se engalfinhando no começo. A gente sabe que os dois estão numa fieldzinha aí já há algumas semanas. E depois virando um enorme emaranhado de movimentos combinados, saltos insanos para fora do ringue. Pura diversão. Né? Foi uma luta muito boa. No final da luta, o LA Knight se preparou para aplicar o seu elbow drop da segunda corda no Carmelo Reis. Porém, Big Bronson Reed apareceu, puxou o LA Knight do topo das cordas. A gente tem que se lembrar que numa luta de quatro fatais não tem desclassificação. Enquanto o LA Knight estava distraído com o Bronson Reed jogando ele para fora do ringue, eis que apareceu o cachorrão Braun Breaker, entrou no ringue e destruiu o LA Knight com o Spear, se vingando do Raw, quando o LA Knight acertou um BFT no Braun Breaker e basicamente eliminou ele do King of the Ring. Então, basicamente, o Braun Breaker veio e se vingou do LA Knight. Com certeza vamos ter uma luta entre esses dois, talvez no Saturday Night Main Event, no dia 12 de julho. Vamos ver como é que vai ser. O fato é que depois dessa confusão, Carmelo Reis saltou do alto da corda para acertar o LA Knight com um splash. O Randy Orton acerta um RKO nele do nada, em cima do LA Knight, faz o pinfall no LA Knight. 1, 2, 3 e vitória do Vibra do Randy Orton. Pra mim, a pena do coitado do LA Knight, porque o que ele tá engolindo de pinfall ultimamente não tá no gibi. 20 minutos de luta, 4 estrelas na minha opinião, uma excelente luta, alguns pontos metódicos no começo, mas depois acelerou. Vale a pena, valeu a pena assistir. Eu perdi essa luta na live, né, porque eu tava num compromisso antes, mas valeu a pena assistir depois, uma ótima luta para começar o show. Depois disso, nós tivemos uma vinda do Jacob Fatu, né? O Jacob Fatu veio para o ringue, para uma promo. Ele disse que só porque alguém é da família não significa que você pode agir pelas costas e trair os outros como uma cobra. Ele está falando claramente do Solo Sikoa. Ele faz uma crítica à Bloodline, falando que pertencer à mesma Bloodline não dá o direito de levar o crédito pelo esforço dele, falando que o Jacob Fatu que o Solo Sikoa tá fazendo isso, né? E ele fala que o Solo achava que ele não seria nada sem ele. E por isso ele teve que lembrá-lo do que acontece quando você não se encaixa onde deveria, falando sobre a traição que ele fez sobre o Solo Sikoa no Money in the Bank.
Depois disso, aparece, a gente começa a ouvir uns aplausos assim, e quando a câmera se move, ela vai mostrar o Solo Sikoa junto com o Jace Mateo naquelas cenas dos bastidores, e ele parece um mafioso e tudo mais, é uma persona bem interessante do Solo. E aí ele começa a falar que ninguém queria o Jacob Fatu por perto até que ele o trouxe à WWE. Ele afirma que colocou o Jacob em posição de sucesso, fez dele um campeão e que isso só aconteceu por causa do Solo. E ele declara que está pronto para aceitar o Fatu de volta no próximo SmackDown. Para isso, ele precisa ouvir 4 palavras: I love you, Solo, eu amo você, o Solo. E ele termina dizendo que eu trouxe o Jacob para esse mundo e posso tirá-lo também. E aí ele usa a catchphrase do Jacob Fatu, You know what I mean, né? Que significa You know what I mean, você sabe o que eu estou falando. Então, o Solo Sikoa copiando as frases do Jacob Fatu, a gente tem visto isso. Duas belas promos, essa dicotomia do Solo Sikoa sério com o cara de mafioso, com o Solo debochado no ringue, eu acho muito legal, eu acho que o Solo tá evoluindo muito nas últimas semanas, como persona, e eu espero que isso continue, porque o Solo precisa dessa aura para ele poder crescer, né? Então vamos ver se a WWE vai aproveitar esse lado dele aí daqui para frente. Depois disso, nós tivemos a segunda luta das mulheres, né? A primeira luta das mulheres na classificatória do Queen of the Ring, só que antes nós tivemos uma conversa da Piper Niven e Alba Fire com o Nick Aldis nos bastidores, porque a Chelsea estava escalada para a luta. Só que ela aparece numa chamada de vídeo, numa piscina, falando que ela perdeu o voo. Na verdade, a gente sabe que provavelmente o nariz dela, né, ainda não estava permitindo que ela lutasse. Ela deve ter feito uma checagem médica, viu que não teria como lutar, e aí, por conta disso, ela ficou fora. Mas a gente sabe, né? Rios mentem, né? Vilões mentem, então é por isso que ela disse isso. O Nick Aldis então fala que a Alba Fire vai substituir a Chelsea Green na luta 4 fatais do Queen of the Ring. Né? E elas vão embora, o Secret Service vai embora, e depois vem a Zelina Vega falando que quer enfrentar a Julia. O Nick fala que a Julia não está ali, e aí a Zelina, ela destrói a Julia no microfone pelos seus ataques furtivos e dizendo que se a Julia acha que esses ataques vão afetá-la, ela está enganada porque ela sempre se levanta de novo e ela é a campeã dos Estados Unidos. E ela fala que vai confrontar a Julia face a face na semana que vem. Então, assim, foi uma boa fala da Zelina, né? Aquele pessoal elogia muito a Zelina pelo microfone e tudo mais. A gente não estava vendo esse lado dela. E vocês sabem que aqui no nosso canal a gente critica quando tem que criticar e a gente elogia quando tem que elogiar. E, cara, a gente sacaneia muito a Zelina Vega aqui, todo mundo sabe disso, é quase que uma marca do nosso canal. Mas ela mandou bem no microfone hoje, a gente tem que elogiar. Vamos ver se ela consegue acompanhar isso no ringue, né? Porque no ringue ela ainda deixa muito a desejar. Enfim, a segunda luta foi a luta classificatória para o Queen of the Ring, Jade Cargill, Nia Jax, Michin e Piper Niven. Foi uma luta bem interessante, com a história sendo a aliança entre a Piper Niven e a Nia Jax no começo da luta, fazendo com que as suas forças combinadas destruíssem a Jade Cargill e a Michin no começo. Tá? A Michin, ela conseguiu depois dar uma melhorada, ela evoluiu, ela mandou um açaí moonsault, né, um springboard moonsault das cordas para cima das adversárias, o que ela acaba acertando a Piper Niven sem querer na cabeça, e a Michin até pede desculpas, mas assim, ali ela não tinha que ter pedido desculpas, porque as 3 lutadoras estavam meio próximas do apron e a Michin ficou olhando para trás para ver a posição. E depois, quando ela saltou, na verdade, quem tinha que sair da frente da perna da Michin era a Piper Niven. Ela tinha que segurar a Michin no ar. E aí, na verdade, a Piper Niven meteu a cara na frente da perna da Michin, porque a Michin ela não tem o que fazer, ela tá no ar, né? Então, enfim, não foi um bote, nem nada, foi apenas uma questão de posição ali, nada a comentar. Enfim, a história da luta foi tanto a Nia Jax quanto a Piper Niven se aliando, elas destruíram juntas a Michin, só que depois a Piper Niven foi fazer o pinfall, a Nia Jax tirou ela de cima porque falou, peraí, a gente tava junto, mas eu achei que a gente tava junto trabalhando pra mim. E aí a Piper Niven falou, não, mas eu achava que a gente tava trabalhando pra mim. E aí as duas começaram a se engalfinhar. Nisso, a Jade Cargill veio pra luta. No final, que elas estavam se engalfinhando lá, a Jade Cargill estava do lado de fora do ringue, a Nia Jax acertou um Annihilator na Michin para 2, porque a Piper Niven puxou a Nia Jax para fora do ringue e jogou a Nia no poste do ringue e depois acertou um spear na Nia através da barricada, derrubando a barricada. A Piper volta pro ringue, ela acerta um Vader Bomb na Michin, só que a Jade quebra o pinfall puxando a Piper, levanta a Piper Niven no Jaded, joga ela no chão, pinfall
1, 2, 3, vitória da Jade Cargill. Agora, tem um detalhe. Eu tô um pouco preocupado porque o Jade é um golpe em que a Jade Cargill ela segura os braços da oponente para ela conseguir levantar e depois jogar no chão. E a oponente, ela tem que saber colocar a cabeça para se posicionar. O que aconteceu foi que quando a Jade Cargill soltou a Piper Niven ela não conseguiu segurar o rosto e aparentemente ela foi de cara no chão e quebrou o nariz. Então a gente tem que ver, porque parece que é o segundo nariz quebrado do Secret Harvest, né? Eu não acho que foi uma culpa da Jade nessa situação, porque o Jade é um golpe que basicamente você cai no chão. Então seria uma situação ali de repente a Piper Niven ou ter levantado o pescoço ou ter virado a cabeça. Então eu também não jogo a culpa dessa situação na Jade Cargill, vamos ver se vai ter alguma repercussão durante a semana. O fato é que a luta teve 14 minutos, vitória da Jade Cargill, 3 estrelas e um quarto. Para mim foi uma boa luta com a vitória esperada da Jade. A gente tá esperando que a Jade venha a vencer o Queen of the Ring. Depois da vitória da Jade, a gente teve a vinda da Naomi pro ringue, né, num outro segmento depois do intervalo. Ela vem com a maleta, ela diz que viu que alguns fãs estavam com cara de chocados, surpresos e estúpidos por conta da vitória dela. Ela declara que ela pegou o que ela merecia e agora é Miss Money in the Bank. Lembra que durante todo o tempo que ela estava tentando vencer a Nia Jax pelo Women's Title, que sempre a impedia era a Tiffany Stratton, inclusive no cash-in da Tiffany Stratton era uma luta da Nia Jax contra a Naomi pelo título, e ela fala que a versão Naomi boazinha deixou isso acontecer no passado, mas agora não vai deixar passar, porque esta não é a Naomi boazinha. E ela diz que vai ser muito satisfatório quando ela fizer o cash-in na Tiffany Stratton. E exatamente, você menciona o nome de um lutador, você sabe o que acontece na WWE, ele aparece, Tiffany Stratton veio pro ringue, e ela começou a atazanar e atiçar a Naomi para fazer o cash-in ali, naquele momento. Para que a Naomi fizesse o cash-in na Tiffany naquele momento. Ela fala que a Naomi continua sendo a mesma de sempre, só fala e não age, e que é por isso que a Naomi nunca conseguiu vencer a Nia Jax, que ela queria ver a Naomi provar que todos estão errados, fazendo o cash-in naquele momento e vencendo a Tiffany. Só que a Naomi fala, pô, eu não sou estúpida. Aí eu achei legal, entendeu? Porque às vezes eu comecei a me preocupar de me lembrar da história do John Cena com Damien Sandow, né? Mas a Naomi responde que ela não é estúpida, ela vai fazer o casting quando a Tiffany menos esperar. A Naomi prometeu transformar a vida da Tiffany no inferno e aconselhou que ela proceda com cautela. Beleza, as duas se encaram, tudo mais, a Naomi vai embora. No que a Naomi vai embora, a Nia Jax aparece e começa a atacar a Tiffany. Ela começa a atacar a Tiffany. No começo a Tiffany consegue segurar, mas a Nia consegue revirar. A Naya puxa a Tiffany e manda um Annihilator, né? E aí ela destrói a Tiffany. Nisso que isso acontece, a Naomi vem pro Apron ameaçando fazer o cash-in, mas aí a Nia Jax aponta pra Naomi e fala, nem pensar. Você nem se atreva a entrar no ringue, porque a Tiffany é minha. Então a Naomi, ela sai, ela leva a maleta, ela não faz o cash-in, e a Nia Jax fica apenas encarando a Tiffany Stratton. Eu achei um segmento bem legal. A persona da Naomi tá excelente. E, assim, essa história aí tá casando bem. Eu só gostaria que a Nia Jax fosse um pouco afastada, que eu acho que já tá meio repetitiva essa história da Tiffany com a Nia. Tá uma field já bem longa já, acho que já dava pra de repente mover. Mas eu acho que eles vão deixar aí o Queen of the Ring passar, a Jade Cargill vencer, pra ela poder entrar de vez nesse cenário aí. Depois disso, nós tivemos uma luta entre o Moro City Machine Guns e o White Six. Essa luta ela foi setada antes, nos bastidores, quando as 4 duplas do SmackDown estavam discutindo quem deveria lutar. O Street Profits e o DIY estavam falando: olha, eu acho que os outros têm que lutar. O Fraction e o Moro City Machine Guns querendo lutar para mostrar valor. E aí o Nick Out fala: olha, o Moro City Machine Guns disseram que são a dupla mais experiente de todas. Isso resonou comigo, então acho que o Moro City Machine Guns deve enfrentar o White Six. O Fraction fica triste, o Street Profits e o DIY chega e fala: vai lá, vai enfrentar o White Six. Foi bem legal. Enfim, cara, foi uma luta entre o White Six, Joe Gacy e Dexter Lumis contra o Moro City Machine Guns. A entrada do White Six é sensacional, é uma aura impressionante. Veio todo mundo, tá? O Uncle Howdy ficou sentado na cadeira. A Nikki Cross ficou ajoelhada no chão. E o nosso digníssimo. O nosso.
o nosso Rowan, né, o nosso digníssimo Eric Rowan, ficou em pé com esse martelo aí, né, essa marreta, que lembra a época dele do Blood and Brothers, né, que ele fazia a dupla com o Luke Harper, os dois vinham com marretas, né. Então essa marreta é uma homenagem pro Luke Harper. Eu achei legal também porque o Luke também fez parte dessa história do Bray Wyatt, então é uma homenagem bem legal. Enfim, a luta foi bem movimentada, sem o estilo clássico da WWE de corte de ringue, né? A gente vê muitas vezes lutas de duplas. No Monday Night Raw a gente vê muito isso, né? Lutas em que metade da luta é uma dupla estraçalhando um lutador da outra cortando o ringue. Isso às vezes pode ficar repetitivo e chato. No SmackDown a gente vê muito pouco isso. Então foi uma luta movimentada, dinâmica, onde uma dupla ficava acertando o adversário e tudo mais. Então, assim, foi bem dinâmico. Tem a hora que o Morricone Machine Guns faz um springboard plancha em conjunto no Joe Gacy e no Dexter Lumis, e o Eric Rowan se levantou e trouxe a marreta. Eu achei bem legal, né? Ele encarando os dois. Então, assim, novamente, belíssima homenagem pro Luke Harper, né? E aí, no final da luta, o que acontece? A luta tava vindo numa boa pegada. Na hora que a luta começou a acelerar, começaram a aparecer os bots, né? Justamente com o Dexter Lumis, tá? Assim, o Dexter Lumis entrou no ringue e aí vários bots aconteceram. Ele parece esquecer a sequência final da luta, então tem umas horas que ele fica parado olhando. Ele demora para fazer tentativas de pinfall. Tem um Spear que ele ia dar, que ele deveria ser contra-golpeado em um DDT pelo Alex Shelley, se eu não me engano. E era para ele ter ido pro Spear, o Alex Shelley ter encaixado o DDT e ter caído. E o Dexter ele para no meio do caminho e não encaixa o Spear para poder cair no DDT. Então ficou feio demais. Depois eles vão fazer um high-low no Chris Sabin, que acho que foi uma cotovelada por cima com uma rasteira por baixo. O Joe Gacy deu a cotovelada. Agora eu não tô lembrado quem deu a cotovelada e quem deu a rasteira. Mas eles erraram o timing também, então também ficou feio. E no final, o Dexter Lumis, ele faz um leg drop do alto. Quando ele faz o leg drop, ele ainda olha eu ia falar Bray Wyatt, mas na verdade é o Uncle Howdy, né? É o Bo Dallas. Ele olha pro Bo Dallas e depois volta. E aí ele demora um tempão pra fazer o pinfall, faz o pinfall e vai pra 3. Assim, cara, o final da luta não foi bom. Foi uma luta vitória do Wyatt Six, uma luta de 2,5 estrelas, durou 9 minutos a luta. E assim, os bots foram muito escancarados e acabaram expondo o Dexter Lumis, coitado. Assim, eu fiquei com pena dele. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se ele não tá treinando, se ele tá, assim, tá tirando a poeira, porque, cara, ficou muito feio. O Joe Gacy não, o Joe Gacy tava mais afiado na luta, mas o Dexter Lumis, ele deu umas falhadas aí e acabou estragando o resultado final. Depois disso, nós tivemos o John Cena ele vindo pro ringue pedindo para falar cara a cara com o Ron Killings. Ele tinha interceptado o Jimmy Uso nos bastidores, pediu para falar com o R-Truth, aonde ele estava. O Jimmy Uso falou que não sabia onde o R-Truth estava. Aí ele perguntou onde o Ron Killings estava e aí o Jimmy Uso falou não sei onde o Ron Killings está. Enfim, o Cena pede pro Ron Killings, fala pro Jimmy Uso falar pro Ron Killings encontrar ele no ringue, porque ele sabe que os dois são amigos. Só que enquanto ele espera o Ron Killings, a música do CM Punk toca. E aí o CM Punk vem pro ringue e ele manda uma promo bem interessante. Né? Ele começa no ringue, ele fala com o Cena que entende que o Cena tá cansado de ser desrespeitado, mas o público também tá cansado de ser desrespeitado. Por nostalgia, ele fala que ele daria o benefício da dúvida ao Cena e o convida a parar com tudo aquilo e deixar o público celebrá-lo pelo que ele fez pela luta livre, dando a eles um final feliz. Só que o Cena responde e fala: por que eu perderia meu tempo? O público não se importa, o lugar não importa, basquete e corrida de cavalo não importa. Ele faz isso por quê? Porque lá em Lexington, Kentucky, onde aconteceu o show, tem a Universidade de Kentucky, que é uma das principais equipes de basquete universitárias nos Estados Unidos, e tem o Kentucky Derby, que é a corrida de cavalos mais tradicional do mundo, né? Então, ele falou: pô, basquete e corrida de cavalo não importa, uma forma de conseguir as vaias do público, que fala que apenas o campeonato da WWE importa. E aí o CM Punk chega e fala: olha, tudo bem, então eu dei uma chance de você sair com dignidade, mas você sabe que quando a música toca, a minha música toca, é porque algo real vai acontecer. Então ele começa a pegar o microfone e mandar a real. Ele fala: olha, ele se irrita quando o Cena o chama de hipócrita. Ele fala que quando você diz a verdade a um homem fraco, ele se ofende. E aí, quando ele fala sobre verdade, o público começa a gritar: We want truth, né? Nós queremos o R-Truth, nós queremos a verdade. E aí o Punk fala: olha, o Cena nunca conseguiu vencê-lo quando ele estava no auge. Diz que o Cena ele quer destruir a luta livre, mas
age como se quisesse salvá-lo. O Punk diz que a sua confiança inabalável o levou ao topo, mesmo quando caras como Cena diziam que ele não tinha talento. Zomba do visual da persona do Cena, comparando ele a uma criança vestida para jogar t-ball, né? Por causa das roupas dele. E, na verdade, ele fala que o Cena teria tomado um strikeout no t-ball, que é uma coisa muito difícil, porque o t-ball, na verdade, é uma vareta com uma bola em cima de beisebol e a criança simplesmente acerta a bola parada. Então, você fazer um strike na bola parada significa que tu é muito ruim no beisebol, né? Ele relembra que isso soa, que ele chega e fala isso e ele fala assim, olha, tira essa frase do que eu falei, porque isso parece o John Cena da era PG, né, dando uma outra alfinetada no Cena. E ele fala que o Cena agora fala como o Punk de antigamente, dizendo que vai levar o cinturão embora, e aí a gente lembra da storyline deles lá de 2011, né, quando o Punk venceu o John Cena no final do contrato dele, foi embora, mas aí um mês depois ele voltou, falou que mostrou que era tudo kayfabe. Ele fala: eu ganhei o título, saí com o título e agora você quer seguir os meus passos, né? E aí ele fala que ele tá ali para tornar o Cena assistível de novo, ou seja, basicamente falando que o Cena não sabe lutar. Diz que o Cena, pro Cena ligar o seu jatinho particular, porque ele vai seguir o Cena até Marte e até o inferno para provar que é melhor. E ele reconhece que Cena é um GOAT, mas o Punk também é. Fala que já venceu o Cena na cidade natal dele, né, Boston, e já venceu o Cena na cidade natal dele, Punk, em Chicago. E aí ele fala que o Cena é o bode que vai amassar, que ele vai amassar vai assar no espeto e sacrificar aos deuses da luta livre, né? E aí depois ele fala sobre o Monte Rushmore da luta livre, citando lendas como Terry Funk, Harley Race, Bret Hart, Eric Guerreiro, e diz que o Cena é uma piada em comparação a esses caras, e aí eu não pude concordar mais. Com certeza, o Cena em matéria de luta não se compara a nenhum desses quatro. Tá? E no final, o Punk diz que ele sempre enxergou através de Cena, e essa é a verdade. E quando ele vai sair, ele dá uma trombada no ombro do Cena. Bom, aqui foi um negócio interessante, porque eu citei basicamente a promo inteira do Punk, mas, cara, metade dessa promo, na verdade, o Punk ele inventou no ringue, porque ele claramente esqueceu a promo dele. O que ele iria falar, ele esquece no meio. Tá? Assim, é muito nítido, que é uma hora que ele para, fica olhando pro vento e aí ele fala assim: Kentucky, aguarda um pouquinho aí que eu tenho muita coisa para falar. E aí, claramente, ele começa a maquinar a promo dele na cabeça. Entendeu? Então, o que ele ia falar, ele não consegue. E aí, assim, quando a gente vê a promo, a gente pensa assim, pô, o Punk poderia ter sido muito mais afiado na promo dele. E aí a verdade é que ele não foi porque ele esqueceu e ele, assim, inventou ali na hora, né? Então, eu acho que, pelo que ele fez de inventar a promo na hora, foi impressionante. Tá? Foi muito legal, eu gostei. Poderia ter sido melhor, né? Mas eu acho que ainda assim ele se saiu bem. A questão é que quando o Punk estava indo embora, o Cena olhando para ele, eis que aparece Ron Killings de novo, né? O Ron Killings vem por trás do Cena, ataca ele e coloca ele no STF. E aí, cara, foi muito legal, porque assim, a cara do Ron Killings mostra que ele realmente está sendo colocado, está sendo empurrado como alguém perigoso, né? E, cara, já tem gente clamando pro Killings tirar o título do Cena. Eu acho que não é pra tanto, eu acho que ficaria muito forçado se isso acontecesse. Eu acho que eles teriam que construir o Ron Killings para até o final do ano ele ganhar de algumas lendas aí para mostrar que ele realmente sempre foi muito bom, mas sempre se escondeu por trás da persona engraçada do Arthur. Se eles fizerem isso, aí eu acho que vale. Mas eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que no final das contas, quem vai ganhar do John Cena ainda vai ser o Corey. Mas teve uma situação depois disso, que foi o Ron Killings pedindo pro Nick Aldis uma luta contra o Cena na semana que vem, e o Nick Aldis aceita. Então teremos Ron Killings e John Cena na semana que vem no SmackDown, sendo que o detalhe interessante é que no GC, na imagem, durante o show, eles botaram o nome de R-Truth, eles não botaram o nome de Ron Killings, então nem a WWE tá sabendo se entender sobre como chamá-lo. Enfim, depois disso nós tivemos a luta classificatória do Queen of the Ring, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Alba Fire e Candice LeRae. Antes da luta, a gente teve uma entrevista da Alexa com o Byron falando que ela vai ser a nova rainha do ringue. A Charlotte aparece e fala que ela é a única rainha do ringue. A Alba Fire substitui a Chelsea na luta e ela mostra bastante talento. Assim, a gente tem insistido, tem batido na tecla aqui que a Alba Fire é uma boa lutadora. Ela vem do cenário independente, ela é uma boa lutadora, muito subestimada. Enfim, a luta foi interessante.
com a história da luta sendo a Candice LeRae e a Alba Fire se aliando contra a Alexa Bliss e a Charlotte no começo. Depois a luta fica mais equilibrada. Alguns ataques combinados foram interessantes delas. Um ataque bem legal da luta foi quando a Charlotte Flair estava com a Alexa Bliss no Figure 8, a Candice LeRae fez um Springboard Moonsault, acertou a Charlotte, quebrando o pinfall. Foi bem legal. Mas pro final da luta, a Charlotte faz o Figure 8 na Alba Fire, a Alexa Bliss pega a Candice LeRae, aplica o Sister Abigail e consegue fazer o pinfall antes da Alba Fire bater do Figure 8 da Charlotte Flair. Então nós temos uma vitória da Alexa Bliss na cara da Charlotte Flair. Depois ela encara, né? O juiz levanta a mão da Alexa Bliss e fica encarando a Charlotte Flair, que fica ali meio perto. Enfim, uma luta de 11 minutos. Eu dou 3 estrelas pra luta. Revendo a luta, assim, deu pra ver que ela nunca acelerou no final. Ela foi uma luta mais metódica, com alguns movimentos interessantes. Isso prejudica um pouco a nota, mas ainda assim eu achei que foi uma boa luta das 4. Então, assim, bem legal, bem interessante, 3 estrelas. Vamos ver agora como é que vai ser essa Alexa Bliss aí pro Queen of the Ring. Né? Eu acho que, assim, tem muita gente torcendo por ela, mas eu não sei, sinceramente, se ela vai ganhar aí o Queen of the Ring. E por fim, nós tivemos o Main Event, né, que foi a luta do Damian Priest, Cody Rhodes, Andrade e Shinsuke Nakamura, classificatória para o King of the Ring. Antes do Main Event, nós tivemos o Cody e o Punk se encontrando nos bastidores e dizendo que eles ainda vão se encontrar no ringue. E aí, meu irmão, eu já comecei a me coçar, né, falando, meu Deus do céu, Cody e Punk no ringue seria sensacional. Né? Vamos ver se a WWE vai puxar o gatilho nessa história ou se vão ficar com medinho de botar face contra face, né? Depois, nós também vimos a escalação para a segunda do Monday Night Raw e a gente descobriu que aquelas interrogações na luta classificatória do King of the Ring da segunda-feira são do Jey Uso. Pois é, teremos It na segunda-feira. Então, Jey Uso, Bronson Reed, Sheamus e Rusev vão lutar na luta classificatória para o King of the Ring na segunda-feira. E, sinceramente, eu não sei se o Jey Uso vence, não. Tá? Eu estou suspeitando que alguém vai interferir nessa luta, vai impedir a vitória do Jey Uso e pode sobrar aqui, olhando para os outros, porque eu acho que o Bronson Reed também pode ser eliminado, cara, eu acho que pode sobrar um para um Sheamus ou para um Rusev, tá? Então é importante a gente ver isso, porque a gente essa luta da segunda-feira cruzaria, o vencedor cruza com essa vitória aqui, essa luta aqui do King of the Ring, se eu tô bem lembrado do chaveamento. O vencedor de Jay Bronson, Sheamus e Rusev pegava o vencedor de Damian Priest, Cody Rhodes, Andrade e Shinsuke, né? E assim, o main event começa com o Shinsuke escapando do ringue, deixando os outros 3 se atacarem, mas depois de alguns golpes entre eles, o Shinsuke reaparece acertando o Damian no apron com uma joelhada, e aí a partir daí é aquela coisa, né? Gente, luta com 4 pessoas dentro do ringue é muito difícil da gente sumarizar. Mas tiveram os seus momentos interessantes, como esse açaí moonsault monstruoso do Andrade lá do alto da terceira corda para fora do ringue, para cima dos outros 3. Assim, eu vivo batendo na tecla, eu vou insistir. Assim, eu fico muito feliz que eles estão usando o Andrade. O Andrade é um excelente lutador e eles tinham que melhorar o push desse cara, porque ele é muito bom mesmo. Tá? Depois ele quebrou uma tentativa de figure 4 do Cody Rhodes no Shinsuke. Eu nem me lembrava da última vez que o Cody Rhodes tinha usado um figure 4, com o Andrade mandando um frog splash pra cima do Cody, então ele quebra o pinfall. Mais pra frente da luta, o Cody aplica um Cody Cutter no Andrade e no Shinsuke ao mesmo tempo, e depois no Damian Priest da terceira corda. Ele vai na terceira corda e pula pra cima do Damian, acertando um Cody Cutter. Eu acho esse tipo de golpe assim um pouco forçado, porque basicamente, o Damian Priest ele poderia simplesmente fazer o que o Samoa Joe faz, dar um passo pro lado e falar não. Ele poderia fazer isso. E aí o Cody Rhodes ia cair de costas no chão. Mas ele fica lá parado esperando o golpe do Cody, né? Tem uma outra pessoa que costuma fazer isso, é o Joe Hendry, só que ele não faz o não, ele faz a virada dele, né? Então ele estaria de costas para a câmera. Quando o Cody Rhodes viesse para aplicar o Cody Cutter, ele viraria e sairia da frente do golpe. Também é uma forma bem legal de desviar. Mas enfim, o Cody acerta o Damian Priest da terceira corda. Depois, ele acerta um crossroads no Andrade. O Shinsuke pega o Cody, mas aí o Cody inverte, contra-golpeia com o crossroads no Shinsuke Nakamura para o pinfall. Então, vitória de Cody Rhodes, já era esperado, né? Ele estava na luta, já era meio que esperado que ele iria vencer. 16 minutos de luta, 3,5 estrelas. A primeira luta do King of the Ring foi melhor, na minha opinião.
Mas essa foi uma boa luta também, uma vitória sólida do Cody Rhodes que o coloca no King of the Ring e em rota de colisão contra o vencedor da luta do Monday Night Raw, o que me indica que provavelmente o Jay não vai vencer, porque aí a gente teria uma luta entre Jey Uso e Cody Rhodes, né, face contra face. Eu acho meio estranho eles fazerem essa luta numa semifinal de King of the Ring. Eu acho que seria uma luta que eles guardariam lá pra frente, tá? Enfim, eu acho que, novamente, eu acho que o Rusev pode ganhar essa luta, tá? O Sheamus, se ganhar, faria sentido, porque o Sheamus, ele é mocinho, mas ele é durão, e ele poderia fazer esse papel de meio vilão numa luta contra o Cody, tá? Mas eu tô começando a achar que vai dar Rusev, por diversas interferências, não sei porquê, tá me cheirando o Rusev, tá? Eu posso estar enganado, muito enganado, pode ser que seja wishful thinking, né, como os americanos gostam de falar, mas eu acho que não vai dar Jey Uso não, vamos ver como é que vai ser essa situação. Enfim, o show pra mim foi um show muito bom. Eu dou nota 8 pro show, tá, gente? Assim, foi um show do SmackDown muito melhor do que shows anteriores. A gente teve shows muito ruins no passado, que pareceram chatos e tudo mais. Esse não foi um show chato. Muito pelo contrário, o tempo passou muito rápido. Assim, o show. Eu entrei na live 40 minutos atrasado porque eu tinha saído com a minha esposa, né? Então a gente chegou em casa, eu já tinha conversado com ela, ela falou: não, filho, vai lá, vai fazer a live e tal. Então a gente abriu a live 40 minutos de antecedência e, cara, as 2 horas e 20 que passaram do momento que eu entrei no show até o final voaram. E teve gente no chat falando isso, que as 3 horas ontem voaram. Sinal de que o show foi bom. Então, nota 8 pro show. Eu espero que o SmackDown mantenha essa pegada. E ele tenha lutas boas para que a gente possa aceitar cobrir 3 horas de show, porque tá puxado, né? Mas enfim, nota 8. Assim, a gente sabe que vai ter muita coisa boa ainda por vir, né? O Cena tá previsto para estar na semana que vem. Ele tá previsto para estar em todas as semanas do show até o Night of Champions. E o CM Punk também, então a gente vai continuar vendo esse confronto aí. Vai ser legal ver essa história do Ron Killings, se galfeando com o John Cena. A gente vai ter as semifinais do King and Queen of the Ring. Então, assim, semana que vem nós devemos ter bons shows. Semana que vem na Monday Night Raw, a Asuka estará voltando. Então, vai ser bem interessante a gente ver isso. Nick Bella também vai estar presente. Vamos ver como é que vai ser semana que vem. Desde já eu agradeço a audiência de todos vocês nas lives, todos vocês que estão se tornando membros, meu muito obrigado. Se você desejar se tornar membro e apoiar mais o nosso canal, se inscreve aqui embaixo, porque os membros do nosso canal vão estar me ajudando a escolher temas para o futuro. Em breve terão vídeos exclusivos, eu vou dando panoramas do nosso canal, como é que o nosso canal tá fluindo. Eu vou dar dados do nosso canal, então se você deseja ter um canal no YouTube, pode ser interessante para você se tornar membro, para você ver tudo o que eu vou falar sobre o nosso canal, como é que o canal está se estruturando, como é que o nosso canal está fluindo e funcionando, beleza? E não deixe de continuar ajudando a gente. Eu vou pedir para vocês, vejam e maratonem os nossos vídeos do começo ao fim, porque tempo de sessão é o que mais faz o YouTube empurrar os vídeos. Tá? É click-through rate e tempo de sessão. Se o YouTube vê que tem muita gente clicando nos vídeos e os vídeos estão sendo muito assistidos, ele começa a empurrar para mais gente. Então, vocês fazendo isso, viu a nossa thumbnail, clica no vídeo, assiste o vídeo do começo ao fim e sai maratonando outros. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando tremendamente o nosso canal a continuar sendo divulgado pelo YouTube. Meta, 5 mil inscritos até o SummerSlam. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Desde já, muito obrigado. Para vocês maratonarem nossos vídeos no fim de semana, vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, um bom final de semana. Até a próxima.